Meu amigo e minha amiga, convidado especial dessa entrevista de hoje é Tom Gil, um dos empresários da atual fase do Sepultura, e ele tem muitas histórias bacanas de bastidores e de estratégias para contar para vocês. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, estamos aqui para mais uma entrevista aqui no nosso canal e hoje, como sempre, trazendo um convidado muito especial, além do nosso convidado que está sempre aqui presente com a gente, que é o nosso parceiro Paulo Barão, que está sempre aqui. E hoje o nosso convidado é Tom Gil, um dos empresários da nova fase do Sepultura, uma fase que, inclusive, em termos de estratégia de marketing, tem se mostrado brilhante, e é exatamente sobre isso e sobre uma série de outros assuntos dos bastidores que nós vamos conversar com o Tom hoje. Tom, muito obrigado obrigado pelo convite. Obrigado, como de praxe, a gente não tem pauta, não tem pergunta prévia, nem nada. Então eu já quero começar logo de cara com você perguntando o seguinte: desde que você assumiu as rédeas como empresário do Sepultura, junto com o Rodrigo Abessia. Uma das coisas mais dignas de nota, vamos dizer assim, foi a aproximação do Sepultura das redes sociais, que foi uma coisa que foi feita, na minha opinião, de uma maneira brilhante e que inclusive arregimentou um público que até então não estava familiarizado com os caras. Sim. A pergunta que eu faço a você logo de cara, sem amaciar nada, é o seguinte: quando você assumiu o trabalho com a banda, foi uma das primeiras atitudes que você explicou para os caras, ou essa era um conceito teu de empresariamento que você já tinha criado desde os tempos em que você estava trabalhando com outras pessoas? Não, isso já vinha do trabalho com outros artistas, que eu acho que na verdade foi diante até da história da evolução das mídias na música, né? As redes sociais elas tomaram conta, não só nos últimos anos, mas nós estamos falando aí de 15, 20 anos atrás, né? E elas vêm ganhando cada vez mais protagonismo. Não foi a primeira atitude a ser tomada quando eu e o Rodrigo a gente entrou no Sepultura, tá? Isso foi em que ano? A gente entrou no Sepultura em abril de 2015. Ok. Tá? O Sepultura já fazia um trabalho de redes sociais. Quando a gente entrou, a gente tinha outras prioridades para cuidar do ponto de vista do negócio da empresa do Sepultura, que a gente precisava urgentemente arrumar. Quais eram elas? A organização da empresa, a organização da empresa Sepultura, da instituição, é isso aí. Quando a gente entrou para trabalhar com eles, a gente teve que organizar departamentos, vamos chamar assim. Não é que o Sepultura tem vários departamentos distintos, mas as áreas, independentemente da quantidade de pessoas que você tem trabalhando, elas precisam estar organizadas. Inclusive dialogando entre si, né? Com certeza. Porque tinha um problema, eu não sei se isso é verdade, Tom, mas eu fiquei sabendo por uma fonte muito boa, obviamente que eu não vou dizer quem é, que os escritórios do Sepultura nos Estados Unidos, no Brasil e na Europa, eles não dialogavam entre si. Então eles acabavam promovendo estratégias sem qualquer tipo de conjunção, sem qualquer tipo... É verdade isso? Existia diálogo, obviamente, porque você está falando do mesmo artista, mas assim, não existia uma relação, eu acho que tão frequente. Isso com certeza não existia entre os escritórios. Tanto é que assim, quando a gente entrou, o Sepultura tinha e ainda tem o escritório da Europa, que cuida de todo o International Business Affairs, que a gente chama, tá? Que é o nosso representante, a Music Consult. Ele cuida de toda essa parte autoral do Sepultura no mundo, contratos.
E além dele, a gente tinha uns bookers, tanto o booker da Europa quanto um booker dos Estados Unidos. A gente não tinha uma representação maior, por exemplo, fazendo frente nos Estados Unidos. Isso já foi algo que aconteceu depois da nossa entrada, minha e do Rodrigo, e obviamente sempre tomando decisões junto com a banda. Que isso para mim foi acho que o fator principal de hoje, o dia de hoje inclusive, que é o do lançamento do Quadra. Isso. Que pra gente... E aliás é um disco, como o Machine Messiah, fantástico. Um disco fantástico, espetacular. E pra gente é um grande momento na nossa história, na nossa trajetória. Para chegar até aqui, se não fosse a banda junto com a gente, interessada junto com a gente, de mão dada, conosco e com o negócio, nos provocando também para a gente melhorar a operação, a gente não teria, tá? Sendo bem sincero, o trabalho de um empresário com um artista, ele precisa ser conjunto, o interesse precisa ser mútuo. Se você tem interesse, se eu como empresário, o Rodrigo, nós dois, apenas a gente cuidar dos nossos interesses enquanto empresário e a banda entender que ela não precisa se envolver, a gente não chega e não tem resultados como a gente teve, por exemplo, com Sepultura até aqui. Sim. Isso é fato, e aí nesse aspecto o Sepultura assim, para mim incomparável. Eu Eles quero realmente comentar, são envolvidos. Sumar eu como empresário também de artistas, e que várias vezes temos compartilhado também negócios. Sim. Temos feito várias coisas em conjunto, tanto Hangar como Sepultura, e você sabe que eu tenho uma admiração grande por você, pelo trabalho. Eu observo de fora como um empresário, como o Sepultura, inclusive ontem no lançamento do álbum comentei sobre isso, como eles conseguiram finalmente se desvincular dos problemas, se sentiram seguros com o empresário, para eles poderem criar e chegar ao resultado de um álbum fantástico que temos neste momento, que é o do Quadra. Mas eu quero levar a atenção de umas coisas que possivelmente vocês não sabem de as pessoas que, porque afinal de contas esse programa é tentar explicar às pessoas como é realmente a parte de trás do show business, tenta explicar os porquês para ter resultados, correto? As pessoas não sabem, mas Tom é um empresário já que vem de longas datas, já foi empresário de vários artistas interessantes que não eram de metal. O Tom não vem do heavy metal. Diferente que eu sempre acompanhei o heavy metal, rock, sempre tive uma cultura assim. O Tom tinha todo o conhecimento do show business, todos os contatos, e não. Já o Rodrigo Abessia, ele era parte do Sepultura desde lá atrás, ele começou como fã, foi formando-se dentro da estrutura Sepultura e se juntou junto com o Tom para criar a base que tem o Sepultura. E o que é mais interessante de toda essa história é de que eles não encontraram um Sepultura, vamos falar, pronto, limpo, com as cortas. Eles tiveram que resolver vários problemas do passado. O famoso apagar os incêndios, né? Então eles tiveram que resolver. Então, assim, quando ele comenta esse assunto de que primeiro precisamos criar a empresa, eu me imagino que você esteja se referindo, primeiro precisamos colocar a mesa limpa, arrumar os cadernos, as coisas, para uma vez com isso sair para frente. E vocês não entendem, as pessoas, porque é muito difícil uma situação como esta, porque cada dia que passa, o dinheiro vai correndo, porque você está mantendo um sistema, ter redes sociais não é gratuito, você tem que pagar o cara que cuida da rede social, você tem que pagar o cara que filma, o impulsionamento, então o dinheiro só vai saindo. Então nesse processo de tempo de 2 anos em estar arrumando, normalmente você está em números vermelhos. Então hasta que você consiga processar o tempo do dinheiro, para ele que se volte realmente rentável,
passa um processo de tempo muito grande. É diferente quando você pega tudo limpo. Se você pegar tudo limpo, você vai para frente e tudo certo, porque você está investindo em você mesmo. Mas imagina o que é. Então, uma das grandes coisas que eu admiro deles dois, e eu falo aqui, eu estou falando na Câmara, é realmente como eles conseguiram de ter os problemas, a montanha dos problemas, ter tirado a montanha dos problemas e hoje estarem nesses resultados que temos. Dessa limpeza de terreno, Tom, que vocês começaram a fazer, houve alguma medida, por exemplo, que foi uma medida meio amarga de se tomar, mas que era absolutamente essencial? Algumas. Você pode citar uma delas, por exemplo? Eu não sei se eu lembro de alguma específica, Regis, mas, por exemplo, como o Barão falou, transformar deixar a empresa sadia. Qualquer empresa, ela paga imposto, ela paga equipe, ela paga toda a estrutura de serviços que está em volta. Tem fluxo de caixa, empresa, né? Precisa ter fluxo de caixa. Lida com questões trabalhistas, lida com questões de marca, lida com uma série de questões judiciais, royalties, porcentagens e tudo mais. Então, assim, eu acho que não tem uma específica, mas tiveram todas ao mesmo tempo, tá? Porque, assim, uma banda, hoje em dia você sabe a realidade do mercado fonográfico. Não tem uma gravadora hoje que chega e bota faz um aporte financeiro. Que é o advance, né? Um advance pro artista, a ponto dele se programar, montar uma turnê inteira e tudo mais. Os casos são raros que acontecem. A gravadora virou uma distribuidora, né? Isso acontece com Metallica, acontece com todo mundo. Algumas até fazem, mas assim, não é como já foi antigamente. Então qualquer artista que queira, e todo artista ele precisa empreender, seja num novo disco, numa nova turnê, ele precisa de investimento para isso. Graças a Deus o Sepultura tem uma história assim, sólida e uma marca poderosíssima que esses caras, assim, eles nunca deixaram a peteca cair nesse sentido. Então isso daí na verdade foi uma base muito importante para a gente conseguir entrar, investir, entender aonde a gente podia melhorar, ir para o mercado. Eu troquei contratantes, eu abri o leque, eu e Rodrigo, a gente abriu o leque de contratantes do Sepultura para contratantes que eles nunca tinham trabalhado, que resolveram fazer uma aposta e tiveram um retorno que a gente entendeu que eles poderiam ter. Então, assim, para quê? Para a gente conseguir se capitalizar de novo, para a gente conseguir acertar despesas do negócio, para que eles justamente conseguissem ter uma trajetória e pensar apenas uma tranquilidade no ponto de vista artístico, que é do que vive um músico. Então, assim, eu acho que muito difícil você criar um álbum maravilhoso quando você está pensando nos boletos que estão caindo, né, cara? Então, assim, num negócio do music business, você tem que ter redes sociais. Aí eu já vou entrar na resposta a pergunta que você me fez. Você tem que ter uma assessoria de imprensa trabalhando junto com você. Você tem que ter bons produtores e confiáveis. Você precisa ter uma boa divulgação junto a esses promotores, porque senão, se as pessoas não sabem que o teu show está chegando na cidade, elas não vão comprar um ingresso. Se elas não comprarem o ingresso, esse contratante, ele não vai fechar, não vai ter a conta dele, o investimento dele pago. E se ele não tiver o investimento dele pago, ele não contrata, e eu preciso me preocupar com isso. Fidelizar o contratante. Isso não é um problema dele. Antes de você fidelizar o público, é tão importante quanto você fidelizar o contratante. Exato, e a gente encontrou situações onde a banda tinha ido tocar num lugar que tinha sido feito por um promotor que não fez um bom trabalho, e o ônus foi de quem? Para a comunidade, da banda. E aí a gente, sabe, tem que dar se afastar um pouco dessa praça para depois voltar e mostrar para esse local que na verdade o problema não era a banda. Então, assim, foram várias coisas que a gente enfrentou. E de novo, eu acho que o que fez também uma diferença é que a banda entendeu que, assim, esse não era um esforço do Tom e do Rodrigo. Era um esforço do Tom, do Rodrigo, junto com eles. Eles deram todo o suporte.
E o artista dar todo o suporte para o empresário nas decisões que precisam ser tomadas do ponto de vista de negócio é fundamental. Porque não tem culpado, gente. Existe uma situação atual e a solução para ela. E todo mundo tem que estar a mão junto para aplicar essa solução. E às vezes dói. Mas precisa ser feito. E em nenhum momento o Sepultura negligenciou isso para mim e para o Rodrigo. Então isso que foi muito importante. Social, é engraçado, se o rock hoje, né, já perdeu muito espaço nas mídias, o metal, então, nem se fala. Então, qual é a única forma do metal manter o diálogo com o público? É no digital. E é um público fiel. Muito. O melhor público para se trabalhar, pelo menos na minha experiência até hoje, foi o público do metal. Ponto. Educados, civilizados. Assim, para mim eles não se comparam, tá? Não se comparam. É um público maravilhoso de se trabalhar. A única forma de uma banda desse segmento manter esse contato e essa proximidade é através das redes sociais. Então, assim, não existe sem curta distância, né? Curta distância. Porque nos anos 70 era completamente diferente, assim, as bandas eram formadas por seres inatingíveis, né? Assim, você tinha o Led Zeppelin, Jesus, o que será que o Jimmy Page faz? Você tinha esse distanciamento, só que esse distanciamento hoje, ele é praticamente um suicídio comercial. Não existe mais. Ele não pode, assim... Não pode existir. O artista, assim, eu acho que o que torna a estrada possível é o fã. Então não dá pra você negligenciar um fã. Isso em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo. Porque ao contrário do que apregou as Anitas da vida, esse tipo de coisa, carreira internacional, não sei o que, blá blá blá, que na verdade não é carreira internacional coisa nenhuma, esses pseudo-artistas, na verdade, óbvio, não sei se vocês vão confirmar isso, mas muita gente que vai fazer show em Londres, para público brasileiro, o cara vai lá, o cara aluga a casa. A produção da banda aluga a casa, então não é turnê. Não adianta vir com esse papo, a Anitta tem carreira internacional, aí faz um show em Buenos Aires e um show no México. Isso não é turnê. Turnê internacional, carreira internacional, quem tem é o Sepultura. É verdade. Porque você pega a agenda de show do Sepultura, é uma loucura aquilo ali. É um dia de descanso para cada 6 shows. E nós estamos falando de todos os lugares do mundo, cara. É Europa, Estados Unidos, Ásia, né? A antiga Europa Oriental, por exemplo, tem um público fanático pelo Indonésia. A Indonésia tem um lance genial. Eu não sei se você sabe disso, cara, mas a Indonésia ainda tem fita cassete. Não sei se ainda tem, mas tinha naquela época você ganhava, você não tinha LP, não tinha CD, era fita cassete, você ganhava fita cassete de ouro. E vou contar outra história mais engraçada da Indonésia. Indonésia é do país que mais radicais muçulmanos saem e são os que mais terroristas saem de Indonésia. Sim, e o mais louco de toda essa história que a música mais popular no país é justamente o heavy metal. Mas o heavy metal é um dos estilos mais populares no mundo. Mas sabe o que é mais interessante? Só que o problema não vai chegar no mainstream e não pode. Porque senão perde a aura de religião que existe. E o que acontece? E você vê, o único lugar que eu tenho visto mulheres muçulmanas indo em festivais com a burca e estão no festival de heavy metal, onde as bandas principais são bandas mais pesadas. As bandas todas lá, os festivais grandes são de bandas mais... Indonésia é uma terra muito maluca. É muito maluca. Agora, Tom, dentro de tudo isso que você falou, evidentemente que a cumplicidade do Sepultura é fundamental, como você disse. E ao mesmo tempo você disse que o melhor público para se trabalhar é o público do heavy metal. Da experiência que eu tive. Da experiência que você teve. Eu soltei uma frase agora estou pensando nela. Você acha que grande parte dessa fidelização do heavy metal, ela vem do fato de que o heavy metal não pode chegar no mainstream, porque senão ele perde essa aura de culto? Você entende dessa forma? Eu entendo o
teu ponto, mas eu não vejo Discordo desse jeito também. não. Porque para mim, é engraçado, pop é uma condição, né? Não é um estilo de música. Não tem música pop não é um estilo. Música pop é aquilo que chegou e agradou a todos. Sim. Metallica é pop. Qualquer artista que vem aqui Sim. e lota um estádio É pop. é pop. Então eu não vejo essa divisão. O que eu acho sim é que a música, e você sabe melhor do que eu, ela funciona em ciclos, e atualmente o rock perdeu muito espaço, perdeu no mundo. O metal mantém a sua legião, graças a Deus, de fãs, que continua seguindo de qualquer... Assim, a gente continua estabelecendo contato com eles de um jeito ou de outro. Isso vai acontecer. Se um dia acabar aquele meio aquele canal de comunicação, a gente vai criar outro. Tá? Porque esse cara, quem gosta, gosta. Ele está fidelizado para sempre. Ele está fidelizado. É isso. A gente gosta de uma série de coisas na nossa vida e nós não vamos deixar de gostar. Não impede que a gente goste de outras. Total. Tá? Mas a gente não vai deixar de gostar daquilo que nos agrada hoje. Então eu acho muito mais que hoje o fato do rock não estar no mainstream como já esteve é em decorrência muito, eu acho, que desse ciclo que a música vive hoje. R&B nos Estados Unidos, aqui no Brasil a gente tem sertanejo, a gente tem funk e tudo mais. Não, e o que é maluco, que o R&B que hoje está nos Estados Unidos não tem nada a ver com o R&B original dos anos 60. Nada. É o mesmo termo, guardadas as devidas proporções, é a mesma coisa que acontece com o funk aqui no Brasil. O funk aqui no Brasil não tem nada a ver não tem nada a ver com o funk. O R&B aconteceu a mesma coisa. O R&B hoje, americano, que é aquele hip hopzinho adocicado, melódico, que é uma merda completa. Mas enfim, o R&B, ele é o mesmo termo, mas não tem nada a ver com não tem. Eu queria, dentro desse parâmetro que estamos conversando, o Tom e eu passamos uma situação muito, que foi bem marcante, vamos falar, aqui no Brasil, que foi participar de um carnaval na Bahia, que foi Sepultura, Angra e Carlinhos Brown. Os metaleiros ficaram desesperados, enlouquecidos, pensando que nós tínhamos vendido. E foi muito interessante. De quem foi a ideia? Então, De quem foi a ideia? foi minha. Eu sabia. Foi minha. Essas ideias. Foi uma ideia louca que eu tive com o Brown. E, só podia ser. E trouxe ao Brown a ideia, e ele é louco, e ele comprou a ideia. E tinha que ser Sepultura e Angra, não podia ser outra. Tinha que ser Sepultura e Angra. Eu me coloquei na cabeça que tinha que ser Sepultura e Angra. Mas o mais louco é de que nós passamos uma sensação, nós estávamos lá e sabemos. É uma experiência muito louca, porque você vê o trio elétrico de Chiclete, como é? Chiclete com banana. Com banana na frente, aí vai te sangar lá atrás, e você está aí no horário top do carnaval, e todos falavam da amarelo, rosa, não sei o que, e os camisa preta e lá os no camisas atrás preta no meio. Agora, olha que interessante, não teve um cara que nos rejeitasse. Passamos para mais de 1,5 milhão de pessoas, possivelmente 2 milhões de pessoas na rua, durante 6 horas e meia, não estão? E o pau comendo lá em cima, né? O pau comendo lá em cima. Um show normal, né? Como um show, cara. Sepultura e Angra. Loucura, mano, loucura. E a gente parava, e você via esses caras de roça, que antes tinham dançado Chiclete com Banana, lá também, passando. Então, assim, você vê esse respeito que existe das pessoas pro rock. Esse estereotipo que falam de que que o metaleiro, não, nós nos sentimos respeitados. Então, no convertão lá, lembra? O respeito, as pessoas respeitando. Quando paramos, porque lá mas esse respeito não é recíproco. Não, por isso. Aí você passa, cara, no trio elétrico, e a gente parava em cada lugar, em cada ponto de cada TV. E o Carlinhos Brown, que era o mestre de cerimônias, falava, parava em cada ponto de TV. E cara,
as pessoas, você via, o cara da TV, de tudo, que ele queria saber mais. Queria mais, tipo, ó, que legal, Inusitado era da inusitado, era louco. Então, mas esse discurso teu, Paulo, é muito bonito. Meu. Esse discurso teu é não sei o que, blá blá blá. Porque, Regis assim, Tadeu fazendo uma de Regis Tadeu agora. não, esse discurso teu aí é muito bonito, mas assim, a recíproca não é verdadeira. Porque eu duvido que no meio de um show do Sepultura e do Angra... pessoal, antes de começar o show do Sepultura aqui, eu tenho aqui o Carlinhos Brau aqui para tocar para vocês, beleza? Bom, cara, foi provado que não foi, vai né? ser uma chuva de garrafa de Como plástico. aconteceu com o Brown, né? Exatamente. Então, assim, precisa deixar muito claro que, assim, o público do heavy metal é um público muito bonzinho, muito legal, muito educado, não sei o que, bababá, enquanto o público está sendo satisfeito, está sendo saciado pela sua produção. Porque a gente viu em casos recentes, por exemplo, a gente viu no Rock in Rio o Lobão tendo problema com isso, o Carlinhos Brown tendo problema com isso. Então, assim, essa tolerância do público de metal, ela vai até a página 2. Você está entendendo? E por isso que eu acho que essa atitude que vocês tiveram foi, na minha opinião, foi uma atitude arriscadíssima. Nós sabíamos, mas todos nós sabíamos, conversamos as duas bandas. Sim. E os empresários conversamos, não foi uma decisão tipo assim, foi uma decisão louca, Sim. mas foi um pensamento onde todos nós sabíamos o risco e o que íamos tomar. Então, o que vocês ganharam com isso? Muita coisa, cara. Mas é assim, para quem... Principalmente musical. Vamos lá, a gente que tá, acho que levantando assim, não é nem levantando, pelo amor de Deus, mas a gente que representa o metal. É nossa, assim, a gente tem como uma obrigação, a gente não só ajudar a manter muito vivo o estilo, mas também como apoiar, suportar, entendeu? E fazer o que a gente pode fazer para disseminar mais o metal. Fazer com que ele atinja outras pessoas, porque a música, se tem uma coisa mais democrática do que a música é democrática na sua origem. Ela é democrática. Os meios também hoje Os meios são democráticos, então assim, eu não tô... Cada um tem o direito de ouvir aquilo que quiser, mas eu sempre brinco assim, engraçado, enquanto lá fora, quando a gente vai à Europa, Estados Unidos, a gente vê muito regiões ou países que são, eu sempre chamo a região do né? Porque cabe todo mundo. Tem espaço para metal, tem espaço para rock, tem espaço para R&B, tem espaço para rap. O Brasil muitas vezes ele se comporta como um país do ou, só tem espaço para no mainstream. Então o que a gente faz, o que o Barão fez com o Angra, o que a gente faz com Sepultura, obviamente além de seguir a nossa pista nesse terreno do metal, é justamente a gente tentar chegar em outros lugares também. Pô, você acha que Salvador não tem metaleiro? Tem muito. Tanto é que foi maravilhoso. A gente foi para Salvador pelos metaleiros de Salvador. Sim. Não fala metaleiro que o pessoal fica bravo, bicho. Os roqueiros. Os headbangers. Headbangers. A Sepulnation de Salvador. E é isso. E tem muito. Pô, vamos listar os roqueiros baianos? Raul. Pô, tem um monte. Camisa. Então, desculpa, neste país que é gigantesco, tem espaço para todo mundo. E tem espaço para todo mundo, inclusive nas festas populares. Totalmente. Então é nisso que a gente acredita. E as festas populares têm espaço para todos os gêneros. A gente não está falando de igualdade? Não é uma pauta atual dos gêneros musicais também, por que não? E tanto é assim que agora, se vocês percebem, depois desse episódio que aconteceu já alguns anos atrás, começou a haver carnaval rock em vários países, em várias cidades. Já tem em Belo Horizonte já consagrado com o carnaval rock, em São Paulo começou o carnaval rock, em Curitiba tem o carnaval rock, e todo, por quê? Porque todo mundo se segmentava pensando, não, o carnaval não tem a ver com rock. E gente, por que não? Se as pessoas estão se divertindo com tipo, por que não? Eu sou roqueiro, não podemos sair e escutar a música. Mas eu acho que o ponto é o seguinte, a gente não está aqui dizendo que as pessoas têm que ouvir rock e ponto. O que a nossa batalha é para manter o nosso espaço. É só isso. Dentro de todo um ecossistema.
Não sucumbir, né? Exatamente. O que é o ecossistema? Locais para tocar. Políticas fiscais legais para que um cara consiga empreender na música, independentemente do estilo, do negócio que ele vai abrir. Seja casa de show, seja um incentivo à cultura. É disso que nós estamos falando. É só dentro dessa imensidão geográfica que é esse país e dessa imensidão de pessoas que gostam de variados estilos, todo mundo tem o seu espaço. É só isso. E você se surpreenderia a quantidade de roqueiros que estão por aí no meio, de terno e gravata, de cabelo curto, careca, não sei o que, e que estão hoje dominando e fazendo alguma coisa nesse país e que são roqueiros. E que a gente não utiliza esse potencial. Eu acredito que a cabeça grande de você pensar é que, ok, eu gosto de um estilo de música. Para mim, isso é o que eu gosto de ouvir, mas por que não posso quebrar as fronteiras das cabeças das pessoas? Porque teríamos, enquanto mais pensemos e nos segmentemos, mais vamos perder espaço. Porque por que a música no sertanejo, o funk foi tomando posição e chegou inclusive nas escolas da classe social alta, quando ele vem do morro? É porque as pessoas foram deixando que isso acontecesse e chegou nas escolas e agora, Luquita, então por que o rock não fez isso? E em vez de ele sair a tentar conquistar, ele se recua e diz assim: eu sou roqueiro, eu fico aqui em esse canto e vou me manter aqui. Então, mas isso não foi uma postura meio de elitização que a geração do rock, por exemplo, que veio dos anos 80, dos anos 90, teve em relação às camadas mais populares? Vocês não acham que teve uma certa empáfia? Mas nos 80 o rock foi o estilo musical mais popular do mundo, foi o pop. E nos 80 o mundo todo ouvia rock. Estamos falando, o mundo inteiro ouvia rock. Eu não concordo muito. Eu saí em 1984 do México para morar na Espanha. E naquela mesma época, o rock se ouvia no México, igual que nos Estados Unidos, que estava tomando todas as ruas nos Estados Unidos, e quando fui na Espanha, estava escutando rock. Em 1987, eu me lembro que começou a mudar quando começaram a entrar em bandas como Eurythmics, Dire Straits, que começou, na verdade, o rock se voltou mais pop e começou a entrar numa onda mais pop. Mas porque tinha aquela coisa radiofônica, aquela necessidade, radiofônica. Você tinha que tocar na rádio, senão você não existia. É isso. Né? Era na verdade, o mercado naquela época se resumia em: disco sai da fábrica, vai para a loja, vai para o rádio, chega no público. Isso. Mas o metal nunca teve isso, né? Pro metal, em termos de proporção, como tinha, por exemplo... Mas Regis, tinha, assim, se a gente avaliar, por exemplo, a quantidade de rádios rock, tá? Que tinha acho que no meio da década de 80, inclusive década de 90. Era muito pequena comparada com as outras, Tom. Não era? Você tinha, por exemplo, rádios como o Barão falou, e me corrija se eu estiver errado, mas Transamérica tocava rock. Jovem Pan tocava rock, 89 tocava rock. Abriu espaço. Você tinha 97 lá no ABC, aí era segmentada. E tinha muitas revistas também do rock. Tinha Rock Brigade, você tinha Abyss, você tinha uma série de publicações. Por quê? Aí vamos lá de novo. Era o estilo pop do momento. Tudo bem, nesse país do ou é isso ou é aquilo, ok. Hoje não é mais. Mas é engraçado, eu acho que a gente também, vamos imaginar naquela época, quem não era desse estilo, a dor que sentiu também, por não encontrar espaço. Será que essas pessoas não encontraram? Será que essas pessoas perderam esse espaço? Entendeu? Né? Porque às vezes... isso. Quando o rock era a bola da vez no mercado pop, quem tocava axé estava tocando aonde? Quem tocava samba estava tocando aonde? Sim. Quem era sertanejo, moda de viola, estava tocando aonde? Entendeu? Talvez esses caras estivessem
Do mesmo jeito que nós hoje estamos Total. insatisfeitos, eles também deviam estar insatisfeitos e batalhando pelo seu espaço, numa época que nem digital tinha. Sim. Então, de novo, eu não acho que o curso, tá, da música e dos ciclos está errado. Cada hora a gente vai ter um movimento predominante. O meu ponto é assim, não é porque existe um ritmo pop do momento, é que os outros têm que voltar pro gueto. E não ter espaço, Sim. e não ter incentivo, e não ter casa. Quando você vai lá, por exemplo, por que o Sepultura vai para os Estados Unidos e para a Europa e toca de segunda a segunda? Porque tem um local, uma casa de show que abre na segunda-feira. Agora, por que essa casa de show abre na segunda-feira? E outra, e o show é às 7 da E noite. o show às 7 da noite. Agora, por que a casa de show abre na segunda-feira? O cara não vai abrir para ter prejuízo, vocês concordam? Não, Se é uma casa de show com show ao vivo que abre numa segunda-feira, é porque tem uma significa demanda. que tem uma demanda, uma política fiscal interessante para ele, Que ajuda, que permite com que ele abra as portas e não tenha prejuízo. Realmente. O cara que trabalha, que entra todo dia às 7 da manhã no trabalho ou às 8 da manhã no trabalho, sai às 6, pode assistir um show às 8 da noite e ir embora para casa às 10, de metrô, em segurança, pagando um preço justo pelo ingresso. Total. Então existe um ecossistema que favorece todos os estilos. Tem show de segunda no Brasil? Terça e quarta? Não tem. Não tem. Quantas casas a gente não vê fechando? Por quê? Porque esse cara deve pagar um imposto gigantesco. Agora do lado promotor e não do lado empresário, e sim o lado promotor, eu vejo esse problema. Eu mesmo tenho uma dificuldade para fazer um show uma quarta-feira ou uma quinta-feira, eu faço quando já não tem outra opção. Por quê? Porque realmente se os impostos se consomem, a casa custa mais cara quando é no meio, porque você tem que mobilizar uma equipe que não estava programada para trabalhar nesse lugar. E outra, bicho, o cara não vai no show, porque o show vai começar às 10h30 da noite, o estacionamento é caro, o ingresso é caro, ele vai sair do show meia-noite, se ele não tiver carro, ele não tem mais. É o sistema do país que ele fez isso errado. Então, assim, ninguém sabe que, por exemplo, você sabia que para mandar para um artista o cachê, se você tem que pagar daqui do Brasil, você tem que pagar 33% de imposto para sair o dinheiro. Ou seja, se o artista custa $10.000, está custando $13.000 na verdade, porque 3.333 fica para o governo. Então 10.000, aí vai chegando para o artista isso. O que acontece? Qual que é a margem do lucro quando você soma hotel, alimentação, transporte e mídia? O lucro realmente do promotor termina sendo 20-25%. Isto em casa sold out lotada. Então acontece, ainda tem um fator que por um lado é maravilhoso, que é a média entrada, por um lado é maravilhoso, mas por outro lado o promotor não sabe medir quantos jovens vão chegar aquele dia e quantos vão ser adultos. Então ele tem que chutar uma média. Fora a carteirinha falsificada, né? Sim. E aí os vai caras de ter 50 anos que aparece aí com a carteirinha de que está fazendo curso de limpeza de livro, não, né? Ele tem que chutar um média. E esse é o problema dos promotores em todos os lugares. Aí é fácil você falar, pô, o artista, o show custa caro, mas todo o sistema, você vai simplesmente tentar estacionar em um show grande, por exemplo, lá no Morumbi. Faz um show no Morumbi, é um absurdo, estacionamento R$100. R$100 é um roubo. Muitas vezes é um terço do preço do ingresso. É um roubo. Então todo mundo tenta se aproveitar de circunstâncias, quando na verdade países como a Inglaterra, países como Estados Unidos, sabe por que eles são progressistas? Porque eles ajudam e entenderam que o show business faz um income tão importante no país. Que gira a economia. E eles giram o sistema para ser positivo para isso. Mas então, é o que a gente estava falando. Se você tem um sistema onde é viável um cara ter uma casa de show para abrir uma segunda,
e para ele ter show na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta, se é viável para ele, ele começa a criar comportamento, certo? Sim, ele condiciona o meio que ele vive, Ok. que é o contrário, né? Se ele cria esse comportamento, e o vizinho dele também cria esse comportamento, e outros estados criam esse comportamento, Já tem uma cena. você já tem uma cena e você, assim, do ponto de vista logístico, fica mais fácil de viabilizar. Você sabe muito bem, a gente chega lá, monta num tourbus e dá a volta. Não tem que fazer quinta, sexta, sábado de show, volta. Segunda semana, sexta e sábado de show, volta. Não, lá você faz uma perna inteira, você faz uma rota e um circuito inteiro. Dá mais trabalho fazer show do Sepultura no Brasil do que no exterior? As condições são muito mais... É diferente. Eu não diria que os trabalhos, assim, todos dão trabalho, tá? Dá. Mas é diferente. Você poderia citar uma diferença, por exemplo, que acontece de você se organizar um show do Sepultura aqui no Brasil e organizar, por exemplo, na Ucrânia? Sim. Tem diferença, assim, como você disse, a gente toca na Ucrânia para ucraniano, na Rússia para russo, nos Estados Unidos para americano, as estruturas são diferentes, nem tudo é um mar de rosas, a gente já tocamos, principalmente quem trabalha com Sepultura e equipe de Sepultura é graduado, é PH melhor. Esses caras pode encarar qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Por quê? Porque pega todo tipo de situação na frente, tá? Só que lá, por exemplo, enquanto a gente sai para fazer uma turnê onde a gente vai com o nosso equipamento no tourbus, então do ponto de vista de backline a gente consegue ir seguro, você encontra casas que às vezes não tem aquilo que você buscava. Como acontece? Ela não tem estrutura. Não, aquilo, o rider que te mandaram e tudo mais, quando você chega você não encontra naquelas condições. Mas você vai lá e faz. Aqui no Brasil existe um grande problema de logística. Porque assim, para você levar o teu backline de São Paulo para Recife, se você não for um artista pop, você não leva, porque a despesa que você gera pro contratante é gigante. Esse é o problema de a gente viver num país de dimensão intercontinental, né? Isso, é gigante, graças a Deus. Mas a gente tem esse problema. Então você tem que alugar um backline local e muitas vezes você não acha nas condições que você precisaria. E aí você põe em risco um show? De certa forma, sim. Se esse equipamento der pau, você vai ter que parar o show. Outros locais que não tem infraestrutura também aqui no Brasil, sim, claro, já toquei em um monte de tipo de lugar aqui. Mas assim, graças a Deus, Sepulcru é extremamente separada para encarar qualquer tipo de desafio. Os caras são bons. Muito bom. Quero falar um ponto acompanhando isso sobre o CRIO. O Sepultura tem uma tradição, inclusive nós entrevistamos há pouco tempo o Ed, que foi um dos que começou com Sepultura como equipe. O Sepultura tem uma tradição de sempre ter tido grande equipe, sempre os melhores, e ter produzido gente que saiu para fora e que estão trabalhando hoje com artistas internacionais lá fora, porque realmente esses caras, posso falar também, o pessoal tanto do Anger como de Sepultura são pessoas que são muito competentes no trabalho deles. Eles se prepararam, eles sabem encontrar o grande problema que o Tom está falando, que às vezes temos aqui na América Latina, onde precisam se virar para que o show aconteça, e muitas vezes os shows são salvos graças à equipe. Posso te falar que 70% dos shows são salvos por equipe. Com certeza. 70%, porque você chega em Belém e quanto mais vai indo para cima, Macapá, mais difícil, porque lá tem menos equipe. Cada vez mais você sube a equipe. Não, fora a temperatura do lugar, que influencia completamente no equipamento, que isso é uma coisa que pouca gente sabe. Assim, a temperatura ambiente, cara, ela exerce uma influência no equipamento que torna o equipamento imprevisível. Sim. Então, esses profissionais que estão aí, que o Tom está comentando, fazem uma labor tão importante para o rock no geral, fazem uma grande labor. E posso te falar, todos esses profissionais, você vai encontrar qualquer um desses técnicos que tenha passado por Sepultura ou por Angra, vão ser os melhores técnicos que você pode imaginar. A bagagem que eles acumulam é impressionante. Pessoal, nós chegamos ao final da nossa entrevista aqui por um motivo muito singelo.
se a gente continuar conversando aqui, nós vamos varar a madrugada, né? Então precisa ter um final. Tom, eu queria primeiro agradecer a tua presença, a tua disponibilidade aqui, e eu queria encerrar essa entrevista, esse papo, né? Na verdade, não tem pauta nenhuma. Eu queria que você dissesse para quem está nos assistindo e que almeja ter uma carreira realmente profissional, qual é o quesito básico do ponto de vista empresarial? O que é que você, como empresário, julga que é absolutamente básico num músico para você trabalhar e para a banda chegar, por exemplo, não pode ser futuro? O que é básico? O que não pode deixar de ter? Eu acho que a primeira coisa é uma identidade artística. Isso é isso é um fator principal. Você tem muitos músicos maravilhosos, mas para viver de música autoral, eu digo, tá? Ele precisa criar uma personalidade dele ou dela, porque isso é o que faz a diferença para a gente trabalhar. Se você pegar um artista... É o que chama a atenção óbvio. Empresário. Você já foi, inclusive, jurado de programas e, assim, o que a gente sempre busca é justamente essa identidade artística e sonora que realmente te chama a atenção. E não é uma coisa fácil. Tem bandas que demoram muito tempo para encontrar e tudo bem. Tem que ter paciência e persistência. É isso. Esse é o primeiro ponto. Porque sem um produto não adianta você ter o melhor empresário do mundo. Porque acho que você não vai nunca conseguir fazer uma construção sólida. Ela vai ser muito efêmera no máximo. Esse é o primeiro ponto. Depois disso, é ter paciência e resiliência, porque assim, você não constrói nada da noite para o dia. E a experiência que a estrada traz é importante demais. Assim, então, é o passo a passo. Tenha paciência, se divulgue. Aquela história, né? Assim, não adianta você gastar uma fortuna para fazer um disco e não ter R$1 para divulgar. Senão, morreu, né? Morreu. Senão você não vai chegar em nenhum lugar. Então, assim, você tem que saber... Se interessem por número. É ridículo falar isso. Tipo, para um artista que está lá respirando arte, referência... Não, e o mais incrível é você falar se interesse por um número para uma população que não sabe nem entender o que está lendo, cara. Isso é maluco. Isso. Mas por outro lado, a gente pega essa mesma população e pessoas talvez de uma origem mais humilde, tem muita gente que, independentemente da linha de formação que elas tiveram, elas sabem lidar muito bem com o número. É malaco, né? Não, mas não é malaquice. Não, malaco que eu falo no sentido de esperteza de inteligência emocional. A conta mais básica que todo mundo pode e tem capacidade de entender na vida é o seguinte: quanto que eu ganho, quanto que eu gasto, precisa sobrar. Ponto. Essa é a mais básica. Entrou, vai sair, não posso deixar sair mais do que entrou. Acabou. Isso é o básico. É a regra da quitanda, né? Mas um músico tem que entender, um artista, que ele é a sua própria empresa. Por mais que ele esteja sendo agenciado por um empresário ou bucado por alguém por uma outra empresa. Está vendo? Ele é a sua empresa. E hoje a música, é engraçado, um artista, ele deixou de ser um cara que fazia conteúdo para ele ser o conteúdo. Porque faz todo sentido. A dimensão hoje, neste mundo de redes sociais que vivemos, o músico e o artista, ele hoje é a sua arte em todas as formas de expressão. Então ele é o negócio dele mais do que nunca. Então ele tem que se entender como a sua empresa e se tratar. E não adianta, principalmente, com a seriedade que se trata uma empresa. E não adianta reclamar de que depois não deu certo. Não dá certo, porque se você não se entende como seu próprio empresário em primeiro lugar e você não se vê como um produto, você tem que entender que você é um produto. No momento que você quer sair para o público, você é um produto. Não, e até porque é o seguinte... E desculpa, era uma resposta final pra gente não se alongar. Não se preocupa não, porque o canal é meu, a gente pode fazer o que a gente quiser. Mas assim, a partir do momento que você, artista, também se entende como a sua empresa, você consegue também, de uma forma mais clara, entender a dor
das pessoas ao seu redor que estão fazendo negócio com você. Porque se o teu contratante, que fez um trabalho legal, não aquele que não fez e mentiu para você, mas aquele que fez um trabalho legal e você comprovou, manifestou para você que o resultado não foi tão bom como ele esperava, é uma coisa que sim, você tem que se preocupar. Sim. E se preocupar no sentido de como melhorar isso, porque é normal, gente. É normal. Você não vai sempre dar lucro para um monte de gente. Concordo. São fases, a vida é feita de fases. Tem hora que você está lá em cima, tem hora que você está lá embaixo. E por isso que assim, o nosso trabalho é muito isso. Ajudar os artistas nessa trajetória. Quando ele está lá em cima, ele se preparar para baixa. Quando ele está lá embaixo, ele se preparar para voltar. Um empresário ou um administrador de relações. Isso. Para vocês terem uma ideia de como aqui o canal é meu e eu faço aqui o que eu bem entender, bicho, nós não vamos acabar a entrevista agora, porque eu tenho mais uma pergunta. O canal é meu, eu faço o que eu bem entender aqui. Tom, como é que você definiria, em poucas palavras, evidentemente, cada um dos caras do Sepultura? Como é que você definiria o Andréas? Nossa, um batalhador assim absurdo, disciplinado absurdo, é um motor, tá? Tipo, por trás dessa marca, ele é um cara, e por característica dele, tá? Não é que todos são bons, eu vou contar de cada um, obviamente, mas ele funciona como um motor. Ele é o inquieto, ele é o cara que quer provocar, ele é o cara que sempre está confronta, subindo o sarrafo. Paulo Xisto. O Paulo é um cara que ele é mineirinho, quietinho na dele, né? Mas ele tem muito um papel de conciliador, ele tem um papel de respeito com as pessoas e ajudar a manter esse respeito dentro da companhia, se interessa pelos temas da empresa. Ele é um cara que se interessa por número. Então, o Paulo é um cara que eu diria que ele é meio uma pessoa que ele ajuda a fazer um contraponto, às vezes em muitas provocações, entendeu? Derek. Cara, o Derek é um cara que também é preocupado com a marca Sepultura. Ele é um cara que tem uma visão estética também legal, sabe? Ele tem uma manifestação nas questões estéticas, de imagem, de arte. De conceito de imagem. É isso? De imagem, assim. Ele é muito legal com isso. Ele é fotógrafo, não é? Sim, puta, você entra no Instagram do Derek, é impressionante as fotos que ele faz. E ele é um cara que agora também tá empreendendo em outras frentes, porque ele é um cara vegano, ele é um cara que respeita os animais, ele tá fazendo coisas, ele criou um programa para isso. Então, o Derek é um cara que, assim, principalmente, assim, ele teve um feat muito legal com a banda, né? Desde a sua entrada. Ele, passou, desde quando ele entrou, ele provou para muita gente. E teve que se provar para muita gente. Sim. E hoje ele ocupou o espaço dele muito bem ocupado. E ele, assim, tá de mão dada com o Paulo, com o Andrés e com o Eloy. É impressionante a técnica dele. Ele nunca ficou sem voz. Nossa. Nunca. Não, e ele faz os exercícios direitinho. Nunca, eu nunca vi, em quase 5 anos de Sepultura, o Derek falhar. Eu tive uma experiência com o Derek, e vou aumentar a isto, como teu programa, se me permite. Vai, depois você edita. Vou quebrar teu galho. Não, vou quebrar teu galho, vai. 2001, fiz uma turnê com Sepultura no México, e era a primeira turnê do Derek no México. Era uma turnê que foi feita inclusive de ônibus, foram 8 datas que começaram a ser no México e terminou em Chihuahua. E ele pegou uma diarreia fortíssima. Cara, ele cantou igualzinho, fez todos os shows. Impressionante. Do mesmo jeito, ele passava mal, mas mal mesmo.
E ele estava lá no palco com a mesma força. É a maldição de Montezuma, né? É, a maldição de Montezuma. Eloy. O Eloy é um monstro, assim, ele é para mim ele é um prodígio. Ele, é impressionante. Ele é uma pessoa séria também, sabe? É uma pessoa super pé no chão, super responsável, extremamente responsável. E para mim ele foi assim uma engrenagem assim no motor que foi, acho que é incontestável, né? Incontestável. Enfim, quando você junta todos os quatro, então, com essas características, o Andrés, que é um provocador, sabe? Um cara que está sempre tentando pensar na frente. O Eloy, que é um motor, que tipo vem junto, ele tipo bota velocidade na história, bota uma gasolina. O Paulo, que é um cara que assim ajuda a fazer um contraponto nessa história, também olha para o negócio. E o Derek, na outra ponta também, que está ali na frente, está enfrentando as coisas junto com a banda, está suportando e está dando apoio para esses caminhos que estão sendo definidos e dando as suas opiniões a respeito disso também. Esse conjunto assim, se transforma, o resultado, por exemplo, está o quadro aí, ele se transforma nessa potência que produziu o Machine Messiah, produziu o Quadra e nessa esteira vai produzir muitas outras coisas legais. E como eu falei, completando, e falei para eles, nunca vi os caras tão maduros e tão maduros, mas tranquilos. Dá para perceber eles estando seguros, maduros e prontos, parece que para uma nova fase que está vindo. Eu vou arriscar, muitos vão me criticar possivelmente, foda-se, mas eu vejo o novo Slayer no Sepultura, com esse novo álbum. E espero que assim seja, por o bem de todos nós que fazemos a indústria do show business, porque muitos que estão lá embaixo, muitas dessas bandas que estão começando vão puxar para vir. Em vez de criticar esse comentário que eu estou falando, vamos torcer que isso aconteça, porque o Brasil precisa e o show business precisa. Meu amigo e minha amiga, a gente termina esse papo aqui sensacional com o Tom Gil, com o Paulo Barão. E o mais importante, meu amigo, se você veio aqui para essa entrevista achando que a gente ia falar de novo da história da reunião com o Max, não sei o quê, vai fazer outra coisa, vai fazer alguma coisa mais útil na vida, porque você não vai ter esse tipo de papo por aqui, tá bom? Meu amigo e minha amiga, a gente terminou então esse papo aqui, foi mais um papo sensacional aqui, sem pauta, sem nada. Não esquece de fazer a sua inscrição aqui no canal, visitar a nossa loja, você já sabe muito bem como tem que fazer. E nós voltaremos aqui muito em breve com mais entrevistas bacanas, com mais papos geniais, com mais assuntos legais para vocês, tá bom? Um abração e até a próxima. Valeu. Obrigadão, Tom. Porra, muito legal, hein? Foda.